Descansar. Efetivo. 7. Última forma. Tá ruim. Vai vibrar, senhores. Atenção, batalhão. 7. Não mexe. Olha pra frente. Moral. Permissão, senhor. Permissão concedida. Major PMM de Andrade, comandante do GTO e pertencente ao mesmo. Apresento todo o batalhão pronto, sem nenhuma ou qualquer alteração. Positivo, descansar. Atenção, efetivo. Descansar. Sentados. Ao 2. 3, 4. Show. Ó, então com você, a hora que você falar que tá tudo tranquilo, você me fala. Já dá pra começar? Bom dia a todos! Bom dia, Senhor! Bom dia. Pra quem não me conhece, eu sou o Léo Leite, escritor, auditor da Cefim também. Sou escritor desse livro aqui, ó, Ciclo do Querer. E estou aqui para contribuir com a formação de vocês, para ajudar vocês a serem pessoas melhores. E é por isso que a gente está no mundo, né? Para evoluir o tempo todo. E o tema da minha palestra é que a força esteja com você. Alguém aqui já assistiu Star Wars? Isso. E alguém sabe o que quer dizer a força esteja com você? Lembra que tem um sabre lá que vai aquela luz? E ele luta contra o vilão, não é? Então a força é algo que está dentro da gente, que conecta a gente com o universo. Isso é uma força que está dentro de cada uma pessoa que está aqui dentro. E agora eu vou começar aqui. Esse rapaz aqui era o presidente dos Estados Unidos em 1963. E o que tem a ver a NASA com a Lua? Quando ele foi na NASA agradecer os astronautas que foram para a Lua, ele viu um faxineiro trabalhando muito bem. E ele ficou impressionado. Ele deixou de falar com os astronautas, que eram estrelas, e foi falar com o faxineiro. E o faxineiro estava ali trabalhando, aí ele falou: o senhor sabe quem eu sou? Sim, o senhor é presidente dos Estados Unidos. Ah, sim. Eu nunca vi um faxineiro trabalhar tão bem na minha vida. Aí o faxineiro olhou para o presidente dos Estados Unidos e falou assim: eu não sou apenas um faxineiro. Eu ajudei a levar o homem à Lua. Então é isso que a gente tem que entender. As pessoas, elas se restringem a uma função. Ah, fulano é faxineiro, ciclano é professor, eu sou PM Mirim, eu sou estudante, mas a nossa vida é muito mais que isso. A gente faz parte de um mundo que está em transformação o tempo todo. Então a gente está aqui para ajudar as pessoas o tempo todo, para fazer o mundo melhor. Então é isso que o faxineiro falou para o presidente dos Estados Unidos, que eu não sou apenas um faxineiro, eu ajudei a mandar o homem à Lua. Então ele faz parte da equipe que foi responsável por mandar o homem à Lua. Não é só os engenheiros, não é só os cientistas. Então ele tem, vamos dizer aqui, vocês usam o banheiro. Quem não limpar o banheiro, como que faz? Então todo mundo é importante, até a pessoa que faz a faxina no banheiro. Senão vocês não estariam em condições de estar tendo essa palestra aqui hoje. Sorria, você está sendo filmado e gravado o tempo todo. As pessoas ficam olhando pra gente, ficam julgando a gente, ficam reparando a gente. Elas são como se fosse uma câmera. Elas veem a vida das pessoas, das outras pessoas passar, e elas não conseguem se enxergar ela mesma. Ela vive uma vida de mentira. Então o tempo todo na vida de vocês, vocês vão ser julgados pelos que vocês fazem, o que vocês fazem. Quantos aqui estão na PM Mirim? Muitos falam assim: isso aí não dá em nada, é perda de tempo e não sei o que, não é? Não é verdade? Tem amigos que falam isso, vocês não estão confessando aqui, mas o tempo todo a gente faz coisas boas e a gente recebe críticas. Então vocês não podem se preocupar com isso, porque vocês não estão fazendo nada de errado aqui. E quando não se faz nada de errado, quando alguém está filmando e gravando, pode filmar, pode ver, pode julgar, pode falar à vontade. Isso não vai mudar nada a vida de vocês. Vocês têm que ter personalidade e falar assim: eu confio dentro de mim, na minha força, na minha vontade. Então, é como se fosse uma câmera que está numa loja, né? Que a gente olha ali. Por que tem a câmera? Para evitar que roubam as coisas, não é? Então, se você entrar numa loja e tiver câmera, você não vai se preocupar com a câmera. Por quê? Porque você não está fazendo nada de errado.
Então você não pode ligar para as pessoas que falam de vocês. Não se estressa com isso. Vocês têm que viver a vida de vocês. E agora eu vou chegar num tema importantíssimo para vocês. O acaso existe? Alguém sabe o que é acaso? Você sabe? O acaso é o que a gente não tem explicação. Por exemplo, aconteceu um acidente e aí a gente coloca a culpa em Deus, né? Porque Deus quis, né? Ou porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, a gente não sabe ao certo o que aconteceu. E muitas das vezes, para ocorrer um acidente, a gente precisa de N fatores, ou seja, muitos fatores. Ou seja, tem que estar na velocidade no lugar certo, na hora exata, tem que ter falta de atenção. Então, a conjunção de fatores que acontece o acidente. E será que muitas das vezes a gente não tem, a gente tem culpa disso daí, de acontecer acidente? Então a gente tem que colocar um ponto de interrogação, porque às vezes a nossa atitude influencia na vida de outra pessoa, né? Às vezes eu vejo pessoas assim imprudentes no trânsito, não é verdade? Às vezes tem aqui a ciclovia aqui na JK, o cara tem que andar a bicicleta na ciclovia, ele anda na rua, entendeu? E ele vira ali com tudo, então quer dizer que às vezes acontecem acidentes que a gente são responsáveis por eles também, né? Então o tempo todo existe um acaso, que as pessoas falam, existe acaso? Não, não existe, existe responsabilidade das pessoas. Então a gente tem que começar a entender que tudo que acontece de ruim no mundo, às vezes a gente tem um pouquinho de culpa nisso daí, a gente tem que começar a cuidar das coisas que acontecem com a gente. Aqui eu já fui, quem já ouviu falar do Hopi Hari? Hopi Hari, eu trabalhei lá, eu era responsável por operar esses brinquedos radicais aqui, ó. Era o coordenador desse brinquedo radical. Alguém já ouviu falar de como chama? Isso aqui chama despenque. Ele sobe até essa altura aqui, e ele despenca com tudo, e aqui ele breca com tudo. Entendeu? Tem ímãs aqui que faz com que o brinquedo pare com tudo. Entendeu? Eu fui um dos precursores do Parque Hopi Hari lá, localizado em Louveira, São Paulo. E olha só que interessante. Uma cadeirinha aqui do brinquedo, a gente tem um treinamento, as pessoas antes a gente treina nós mesmos, a gente começa a brincar antes dos visitantes chegar, né? Lá em cima, a hora que desceu, ela abriu. E o rapaz que estava treinando lá, que estava fazendo o treinamento, ele segurou para ele não escorregar e cair e morrer, né? Literalmente a pessoa morre de uma altura dessa, né? Ele segurou. Aí a gente chamou manutenção, interditamos a cadeirinha, colocamos aquela fita na cadeirinha e tudo. E aí o que o parque fez? O parque não tomou nenhuma providência em relação a isso. Ficou interditada a cadeirinha. Isso foi em 2002, gente. 2002. E aí, de um tempo pra cá, essa mocinha, em fevereiro de 2012, 14 anos, ela foi brincar no brinquedo, por um motivo que não se sabe o que, alguém tirou a fita de proteção que enroscava e liberou a cadeirinha. E aí, lá em cima, no alto, a hora que brecou, ela morreu. Tipo assim, saiu da cadeirinha e caiu com tudo no chão. Então o que eu quero dizer para vocês é que a nossa atitude, a gente tem que sempre pensar no próximo, porque quando tem várias falhas, uma hora vai ter uma tragédia. Então a gente tem que ter percepção do mundo que a gente está vivendo. Então se tivesse tido uma providência de retirar a cadeira toda, né? Ou seja, inutilizar tudo, nunca tinha acontecido isso. Então, e às vezes o cara está sempre acostumado com a cadeirinha tá trancada, e o cara que vai liberar o brinquedo fala, pô, mas não está trancada. Ele tem que buscar saber o que aconteceu, né? Ele vive no automático. E o celular é o grande vilão de tudo isso, porque o celular deixa a gente viver no automático, o tempo todo no automático. E é os detalhes que fazem a diferença para manter vocês vivos ou mortos. Essa é a realidade. Então, a mocinha aqui de 14 anos, ela morreu por conta de que alguém, sei lá, liberou, e outra pessoa que está acostumada sempre estar fechada a cadeirinha, deixou o negócio andar, entendeu? Então é isso que não pode acontecer com a gente. Quando vocês forem fazer qualquer coisa, qualquer ação, qualquer pensamento, sempre pense no próximo. E se acontecesse? E se acontecesse, não é? Então, às vezes, pequenas falhas que a gente não liga no dia a dia, e às vezes acontece uma grande tragédia. Sexto sentido ou intuição. Aqui, tá vendo aqui o cruzamento? Não tá vendo? Tá dando para enxergar o cruzamento?
Aqui o que acontece geralmente? Um carro para e a pessoa começa já a entrar na faixa de pedestre e o outro não vê, ou tá no celular, tá distraído e vai. E aí a hora que você vê aqui, você não tem visão e o outro carro te atropela. Quantas vezes acontece esse tipo de acidente, né, Godoy? De faixa de pedestre, né? Então, o tempo todo vocês têm que se preocupar com a sua segurança e com a segurança dos outros. Ou seja, a gente tem que viver o nosso presente, o nosso agora. E quando a gente não vive o nosso agora, o nosso presente, as coisas ruins acontecem. E aí não adianta colocar a culpa em Deus, que Deus não tem nada a ver com isso daí. A culpa é do ser humano que não presta atenção nos detalhes, né? Então a gente sempre tem que imaginar qualquer coisa. Se foge do padrão. Se foge do padrão, tem alguma coisa diferente. Então a gente tem que pensar, analisar. É a mesma situação quando você imagina ser assaltado, né? Se você está andando numa rua e um cara muda de faixa e começa a andar na sua direção e você muda de faixa, o cara muda também ou está olhando para você, com certeza você vai ser assaltado. Aí tem como evitar? Tem. Você entra numa loja, você corre, você chama ajuda, você grita. Então, eu penso assim, só é assaltado quem quer. Porque os detalhes, você sai de casa e tem um cara parado na sua frente que você nunca viu, o cara está ganhando a sua casa. Entendeu? Então, a gente tem que parar de viver o automático. Quando a gente para de viver o automático, parece que a vida começa a florescer, a ver os detalhes, entendeu? Então a gente tem que evitar e tem que imaginar soluções e tomar sempre uma atitude proativa. Aqui, ó, sexto sentido da intuição. A mão da moto. Quando você está dirigindo a moto e tem um cruzamento, você tem que pregar a outra marcha. Porque é sempre o carro que coloca a cara para fora assim, né? A frente do carro, e você pode bater e cair e ser atropelado. Então tem N situações que acontecem o tempo todo com a gente, igual aqui poderia ser uma bicicleta. Quantos de vocês usam bicicleta, não é? Então a gente tem o tempo todo entender que a vida é rica demais. Por exemplo, esse copo d'água, ele está mais cheio ou mais vazio? Mais cheio. Agora eu vou beber aqui, vamos ver. Vamos ver se está na metade. Ele está cheio, mais cheio ou mais vazio? Ou mais cheio? Depende do jeito que você olha, porque tudo tem dois pontos de vista. Para uma pessoa que está com muita sede, ele está mais vazio. Com uma pessoa que está com já bebeu muita água, ele está mais cheio. Então tudo tem dois pontos de vista. Isso que eu quero que vocês entendam. Tudo tem dois pontos de vista. Tem um lado positivo e o lado negativo. Aí, lembra da palestra A Força Esteja com Você? Leis da força. Lei do detalhe. Lei da semeadura. Lei do controle da energia e lei da sabedoria. Vamos entender o que são essas leis. Einstein. Já ouviram falar? Sabe qual que é a frase que ele falava? Que a imaginação é muito mais importante que o conhecimento. A imaginação. Então, às vezes a gente acha que a gente saber mais, a gente explora melhor tudo, né? Ou seja, é mais sabido a pessoa que sabe mais. A pessoa sabe bastante. Não. Quando a pessoa imagina mais, a pessoa tem mais conhecimento. Ou seja, a imaginação é muito mais importante. Eu posso até dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que quer montar... a pessoa começou a imaginar que ela está indo para a lua com capacete, né? E ela tem uma ideia de abrir uma empresa de capacetes personalizados. Ela mesma vai fazer os capacetes, assim, o layout do capacete, pintar os capacetes. Então, por conta de uma imaginação dela imaginar na lua, ela teve a ideia de fazer desenhos no capacete e vender e ganhar dinheiro com isso. Quanto é essa conta aqui? Vamos ver se vocês sabem, se vocês são muito de matemática. Vamos lá, na cabeça, hein? Que eu ouvi falar que vocês são bons de matemática. Quanto que é essa conta aí? Vamos ver. Quanto que é? É tudo vezes, ó. Quem falou zero aí? Eu tinha falado. Você também? Parabéns. Ou seja, quando você vê um problema na sua vida, você já fica desesperado. Só que às vezes a solução é uma coisa tão simples. Tudo multiplicado, qualquer coisa multiplicado por zero. Olha lá, agora fica fácil de entender, né? 8 vezes 0 é 0. Esse número total aqui... Volta aí. Volta aí.
Ninguém percebeu que tinha um S ali. Aonde? Beleza. Isso mesmo, gente. É isso mesmo. Pode passar. Vai lá, pode passar. Lembra do detalhe que a gente tem que entender? Nem tudo que parece é o que acha, que você acha. Ou seja, uma árvore aqui que a gente está vendo um campo de visão de 1, né? Tá vendo a árvore lá? Muda para a próxima. Se a gente chegar com um binóculo ou chegar mais perto, a gente vai ver um tronco, não é? Um pedaço do tronco ali das árvores, né? Mais para frente. Se a gente chegar, a gente vai ver uma formiga, não é? Mais para frente. A gente chegar com um microscópio 1000 vezes, a gente vai ver a célula das árvores. E se a gente chegar mais de 1 bilhão de vezes, a gente vai ver um átomo. Um átomo é isso, desse jeito que está aqui. Elétron e próton, e vai girando, e tem um nêutron no meio aqui, que é o núcleo. Todos somos feitos de átomos. Então vocês entendem que a nossa visão, ela é bem interessante, porque a gente poderia enxergar isso aqui só, e a gente enxerga um monte de coisa interessante, né? A gente enxerga outras coisas. E mais interessante ainda da nossa visão, quando ela vai pro fundo do olho, ela tem uma imagem invertida. O certo é a gente vê todo mundo de cabeça para baixo. E o cérebro pega essa parte invertida e volta no normal, entendeu? Ele processa. Então, isso tudo aqui mostra que há um ser superior a todos nós, que é Deus. Para quem não acredita, começa a acreditar que há muita perfeição para ser o acaso. O acaso seria assim, uma coisa tipo assim, aconteceu de qualquer jeito, né? Mas não, tudo é organizado, tudo é certinho, não tem nada diferente. Se a gente respira oxigênio, tem uma porcentagem que a gente respira oxigênio. Se mudar essa porcentagem de, sei lá, 1%, a gente já morre todo mundo, porque o nosso organismo é de acordo com o que está no planeta Terra. Então tudo é organizado, tudo é certinho. Lei da semeadura. Tá, isso aqui é bíblico, eu só não peguei a passagem, mas está na Bíblia, tá? Porque semeiam vento, colherão tempestade. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então quando a gente planta algo bom, tem uma intenção boa, a gente vai colher coisas boas. Então o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão aprendendo coisas boas, não estão? Então vocês vão colher isso futuramente. Vocês vão ter uma profissão, vocês vão ter um reconhecimento da sociedade, vocês vão ter um controle mental daquilo que vocês pensam, porque vocês têm disciplina não só de hierarquia, mas vocês têm disciplina de pensamento. Então vocês começam a entender que tudo que vocês pensam, vocês têm que ser o senhor dos seus pensamentos. Quem tem o controle da mente é vocês. Vocês têm a liberdade de pensar o que vocês quiserem. Então quando a gente começa a plantar algo bom, a gente colhe algo bom. Então, por exemplo, eu fui investigador de polícia em São Paulo 7 anos e eu batalhei para ser da Federal. Fui federal 10 anos, batalhei para ser auditor da Cefim. Então a minha vida é o tempo todo evoluindo. Por quê? Porque eu quero o melhor para mim, vocês querem o melhor para vocês. Então lembra das câmeras? Quantas vezes as pessoas duvidaram do sucesso desse livro? E hoje é um livro que vende até na livraria Leitura lá do Shopping Porto Velho, livraria aqui também da Moderna vende. Então muitos daqui duvidaram da minha capacidade. Então quem limita o ser humano é vocês colocam limitações em vocês, porque vocês deixam que as outras pessoas falem para vocês que vocês não conseguem. E quando as pessoas falam que você não consegue, vocês podem ou usar isso como uma motivação para falar assim, eu vou mostrar para mim e para ele que ele está errado. E eu vou batalhar, vou conseguir, vou vencer na vida. Ou você vai ser uma vítima. A sociedade está cheia de vítimas. Ah, eu sou pobre porque não deu certo para mim, não passei no vestibular. Ou eu não consigo trabalho porque ninguém quer dar esse trabalho para mim. Ou seja, o trabalho está lá, você que tem que buscar o seu trabalho, o que você gosta de fazer. Então a gente tem que entender que tudo que a gente semeia, que a gente planta, a gente colhe. Qual lado deseja estar? Das pessoas fortes ou das pessoas fracas no mundo, né?
Então aqui vocês estão tendo treinamento, disciplina, hierarquia, vontade e o mais importante, motivação, fé. Fé, quando a gente fala de fé, a gente não pode falar só em fé em Deus, porque fé em Deus a gente tem que ter. Mas a gente tem que ter fé na gente mesmo. Se a gente não acredita na gente, Deus não vai acreditar muito na gente também não. Então a gente tem que ter os dois lados da moeda. Um lado a fé em Deus e outro lado a fé na gente. Então quem é a pessoa que tem que gostar da gente? Quem tem que ser nosso amigo? Nós mesmos. Não interessa se a pessoa chega e fala pra gente que a gente não dá conta, que a gente é fracassado, que a gente não vai fazer aquilo lá. A gente consegue sim, porque a gente coloca na cabeça que a gente vai, e se a gente perder, se a gente for derrotado, isso faz parte do processo para evolução, para melhora, para a gente crescer. Então a gente está aqui para evoluir o tempo todo. Lei do controle da energia. A gente tem que saber usar a energia para o seu benefício. Quem daqui já sentiu raiva? Vocês não sentem raiva o tempo todo? Não é? E o que vocês fazem com a raiva? A raiva é uma energia muito grande dentro da gente. Então se a gente entrar no jogo, a gente perde. Só que se a gente usar a raiva e saber manipular ela, a gente ganha. Vini, jogador, Vini Júnior. Ele usa a raiva que ele está sendo esculachado por racismo, não é? Não é? Você sabe disso, não é? E ele demonstra a raiva dele em campo. Ele vai lá e faz gol e ele vai ser o melhor jogador do mundo por conta disso. Ou seja, ele pegou a energia ruim da raiva e transformou em algo bom. Se vocês sentirem raiva, vocês podem ter certeza que vocês vão correr mais, vocês vão pedalar mais, vocês vão ter mais força e vocês vão saber lidar com as críticas. Porque a crítica, a um primeiro momento, leva uma insatisfação, uma frustração, uma raiva. E quando a gente usa isso daí para o nosso benefício, a gente cresce. Porque quando eu fui investigador de polícia e as pessoas falaram que eu não ia passar na federal, eu fiquei com raiva porque duvidaram da minha capacidade. O que aconteceu comigo? Eu estudei mais. Eu estudei mais para vencer o concurso. E outras pessoas falaram assim, você está estudando para auditor da Cefim 4 anos, né? Fazendo várias provas e não está passando em nada. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. O tempo às vezes não chega no tempo da gente, mas vai chegar. E aí eu passei no concurso de auditor da Cefim. Entendeu? Então muitas das vezes vocês vão vão ouvir o não. Quando vocês são bebê, a primeira palavra que vocês vão aprender é o não. O não é o tempo todo o não. Cabe a você usar o não, essa energia ruim, e transformar em energia boa, como o jogador de futebol fez aqui. Lei da sabedoria. Quando eu fui investigador de polícia, eu tinha um carro idêntico a esse aqui, um Corsa Super, 4 portas hatch. E eu não tinha garagem, eu estacionava o carro na frente de casa, ali próximo. E um dia eu cheguei e tinha um risco daqui pra cá, todo riscado, bem grosso mesmo. Você sabe que hoje em dia, gente, é R$500 cada peça daqui pra pintar. Então só aí vai dar R$2.000 de prejuízo. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Quem teria coragem de riscar um carro? Uma pessoa maldosa, né? E aí um vizinho um dia me chamou e falou, seguinte, quem riscou foi o seu vizinho, que ele não gosta que você pare o carro na frente da casa dele, que ele acha que incomoda, mesmo eu parando na frente da casa dele, não atrapalhando a garagem dele, diz que incomoda. Ele pegou a chave que ele abre o portão e riscou o carro todinho. Então isso é o quê? Tive conhecimento do fato, de tudo. E aí eu imaginei, eu vi aquelas séries do CSI, que é de perícia, né? E eu vi que eles conseguiam fazer perícia para saber até a tinta, né? E aí eu bolei um negócio, eu falei assim, pro outro investigador, intima o rapaz, não fala o que é, para ele comparecer na delegacia. Ele compareceu na delegacia. Aí o outro investigador não tava lá. O outro investigador falou, o senhor tá com a chave de casa? Eu falei, tô. Entregou a chave de casa. Ele pegou, tá apreendida, já começou lá. Mas por que a minha chave tá apreendida? Vamos abrir o jogo aqui. Essa chave você riscou o carro do colega investigador aqui, vai passar por perícia. Vamos comprovar a tinta que o carro já está na perícia, que vai bater com a chave, que tem o resquício do risco. E agora você vai responder um processo criminal e ele vai te entrar na justiça processo civil. Ele falou na hora que ele trabalhava em empresa, né? Falou, não, fui eu mesmo, vamos deixar para isso aí, eu pago o prejuízo que for. Aí ele falou, vamos ver se o rapaz vai aceitar. Ele me ligou. Ele mesmo me ligou pedindo desculpa e falou que ia pagar o quanto fosse para consertar o carro. Aí eu peguei e levei o carro na concessionária, ficou 3 vezes mais caro, ele pagou à vista, no cash.
Então, o que é a sabedoria? O conhecimento por si só não vale nada. Mas se você usar o conhecimento mais a prática, você tem a sabedoria, que é muito mais elevada que o conhecimento. Que é você usar o seu conhecimento para uma situação prática. E é isso que o celular acaba fazendo com as pessoas, acaba com tudo. Dá um monte de conhecimento e você não usa para a prática. Você vê um monte de coisa lá no celular que não serve para nada na sua vida às vezes, né? Que você só fica vendo. E você tem que começar a usar a prática. Então lembra que eu falei lá a lei do detalhe? A gente começar a ver mais detalhes, começar a ver coisas boas. Ou seja, eu plantava coisas boas, então o vizinho ficou com dó de mim e veio falar. Então o universo vai conspirando para as coisas darem certo para todo mundo. Quem eu sou? Aqui até coloquei a foto aqui. Vocês já ouviram falar essa pergunta que muitos até psicólogos fazem? Quem eu sou? Quem eu sou? Ou seja, as pessoas o tempo todo são cobradas para responderem essa pergunta. Quem eu sou? Eu, particularmente, abandonei esse conceito de quem eu sou. Por quê? Porque o tempo todo você muda como pessoa. Então, o seu eu está em construção o tempo todo. Eu substituí por uma pergunta melhor. O que eu faço para mim evoluir? Melhorar. Ou seja, hoje, os dias de você, dos senhores, amanhã tem que ser melhor do que hoje. Ou seja, você tem que ser uma pessoa melhor. Então a gente tem que se preocupar em evoluir. Mas se a gente for 10% melhor para os nossos pais, 10% mais amoroso, 10% mais dedicado aqui, vocês acham que vocês vão ter 10% de mais recompensa, 10% de mais amor, 10% de mais carinho? Não necessariamente. Por quê? Porque quando a gente começa a ter ideia de evolução, a gente melhora pra gente. A gente não está interessado em receber algo em troca. E quando a gente está interessado em receber algo em troca, nada dá certo, porque você sempre está imaginando que você quer algo em troca. Você tem que evoluir como pessoa. Então, a gente um dia vai ser cobrado. Quando a gente morrer, gente, a gente vai ser cobrado com o que era o nosso antes e o que era o nosso depois. Então a gente tem que entender que a gente tem que evoluir como é o curso de vocês. O tempo todo evolução. Hoje você entrou de um jeito e amanhã você tem que sair outra pessoa. Se você regrediu, continua a mesma coisa, você não fez o principal, que é evoluir como pessoa. Tem que evoluir. E como surgiu o ciclo do querer? Quando eu era da Federal, eu tive uma depressão muito grande. Porque as pessoas têm a ideia de que quando a pessoa é depressiva, é mentira. Não, esse tipo de doença aflige até, acho que é o padre Marcelo Hoff, né, Marcelo? Padre Marcelo. Um padre fica em depressão, um pastor fica em depressão. Todo mundo pode estar em depressão, triste. Por quê? Porque a gente não sabe de onde surge essa depressão. E aí eu busquei conhecimento em livros de autoajuda, que eu percebi que todos são segmentados, ou seja, cada livro cuida de determinado assunto, só que eles não se juntam. E o maior livro que existe é a Bíblia. Muitos dos livros de autoajuda são Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, são cópias da Bíblia. Então eu busquei refletir sobre aquele todo conhecimento. E quando eu entendi que quando o cérebro, pense bem, quando o cérebro está mais calmo, mais tranquilo, ele produz mais. Porque o ser humano, a energia de Deus, tudo no mundo visa economia de energia. Quando você joga uma água lá em cima do morro, ela desce para o caminho mais fácil. Os astros geralmente são formas cilíndricas, são ovuladas, porque elas economizam energia, é menos atrito. Então tudo é economia de energia. Então quando o cérebro está em economia de energia, ele trabalha em ondas alfa e gama. Então todo o cérebro emite ondas cerebrais. Então a gente está em alfa e gama mais tranquilo e a gente começa a pensar e refletir mais sobre a vida. E aí depois que eu tirava uma cochilinha à tarde, vinham umas ideias de uma frase e comecei a escrever o livro. E bolei uma metodologia baseada em 5 princípios. Primeiro aqui é o conhecer, ou seja, se você é um cara bastante comunicativo, não vai dar certo uma linha de produção de ventilador. Se você é um cara tímido, para vendas também não vai dar certo porque não vai cumprir as metas. Então a gente tem que identificar nossos pontos fortes e os nossos defeitos para casar a nossa profissão que a gente for fazer. Então muitos daqui estão identificados com o programa PM Mirim porque estão dentro da personalidade. Então ou a gente muda a nossa personalidade para adequar ao programa, ou a gente vai para onde realmente a gente se sente bem. Então esse primeiro passo é o conhecer, a gente identificar aonde eu me sinto bem. Segundo passo, blindar. Inveja, ela existe, como eu disse, lembra lá? Sorria, você está sendo filmado.
Muitas pessoas têm inveja de você. E quando você começa a falar os planos para as outras pessoas, você está em construção do seu querer. Quando você está construindo, ele está muito fraco. E quando alguém vem falar que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Vocês podem ter certeza disso. Por quê? Porque essa pessoa entra na sua mente a ponto de fazer você desistir dos seus sonhos. E quando você desiste dos seus sonhos, você começa a ser uma pessoa fracassada. E vocês não são fracassados. Vocês são pessoas vitoriosas. E por isso que a gente tem que blindar também com a gratidão. Então todo dia a gente tem que agradecer, principalmente por estar vivo. Depois a gente tem que entrar numa energia, ou seja, tudo é energia, vibração quântica. A gente tem que vibrar, a gente tem que ter energia, fazer as coisas com amor. Quando a gente não faz as coisas com amor, as coisas começam a dar errado. Então a gente tem que brigar, lutar pelos nossos ideais, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Depois a gente tem que criar. Quando eu bolei essa palestra aqui, me veio à cabeça que eu estava assistindo um filme Star Wars. Então, que a força esteja com você. Eu não tinha nada montado dos slides. Eu trabalho desse jeito. Desse jeito que as pessoas de sucesso ganham a vida, ganham dinheiro. Mentaliza o que você quer lá na frente, sem saber como você vai chegar. E você, como ser humano, tem condições de criar meios para se chegar lá. Elon Musk trabalha assim. Ele vendeu as passagens para o espaço sem ter o foguete. E aí depois ele construiu o foguete. Agora ele está tentando já resolver o negócio de Marte sem ter o foguete. O foguete esses dias explodiu. Então, as pessoas vitoriosas na vida, elas têm que mentalizar o que quer lá na frente, sem se preocupar com os meios. Os meios eles vão surgindo conforme a sabedoria e o conhecimento que a gente vai adquirindo. E eu bolei os slides, a palestra, com base nisso. Com base num conhecimento que eu fui criando e fui desenvolvendo, conforme veio na minha cabeça. Que é o tal da intuição, que é aquela vontade, aquela coisa que vem, que a gente não sabe de onde vem. Começar a acreditar mais em você, começa a ter essas possibilidades. E por último, a intuição. A intuição é o que move o mundo. Tudo é intuição. Tudo. Se vocês entenderem que ela influencia o tempo todo vocês vão entender que a gente tem que colocar detalhes em tudo que a gente vê. Porque quando a gente começa a ver detalhes, o nosso pensamento, o nosso cérebro ele vem com as informações. E quando a nossa mente consciente trabalha, ela busca o que ela tem. Então ela vai buscar tudo as coisas que você vê. Um passarinho cantando diferente, uma pessoa sorrindo, o treinamento que você teve. Então vai buscando associações para chegar numa conclusão, para você decidir de fato o que você quer. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero saber se vocês vão responder. Vocês têm a força dentro de você? Sim. Essa é a força que vocês têm? Vou fazer de novo a pergunta, hein? Você tem a força dentro de você? Sim. Isso mesmo. Essa força que move o mundo, essa força que vai mudar o Brasil, que vai mudar a cidade, é o jovem. O jovem é o futuro do Brasil. Vocês são o nosso futuro. Eu estou aqui com 46, né? Você está com quanto? 40. O Arlan acho que está 46 também. Então, essa geração vai tomar conta do mundo, do Brasil, de tudo. E essa diferença que vai fazer diferença no mundo é vocês. Vocês reclamaram aqui quando vocês fizeram essa atividade? Não. Vocês gostaram? Alguém falou mais ou menos. Isso. Agora vocês têm que entender o seguinte, que quando vocês fazem essa atividade, não é a parte só física, a cabeça, a mente, condiciona vocês a quando vocês tiverem um problema na sua vida, vocês saberem que vocês são capazes de conseguir. Ou seja, muitos aqui tiveram dor, tiveram sacrifício, reclamaram, mas persistiram, não é? Persistiram até o fim. É isso que eu quero de vocês, para vocês persistirem, porque muitos vão falar que vocês não conseguem. Até a sua própria cabeça, sua mente vai falar, acho que não vai dar certo. Só que você é o senhor do seu pensamento, você está fora da sua mente, você consegue controlar ela com o seu pensamento, com a sua fé. Que quando a gente tem fé, vontade, motivação e saber que a gente vai fazer o melhor pra gente, de evolução, melhorar cada vez mais alguma coisa e saber que o fracasso, as derrotas fazem parte do processo. Ou seja, se não chegou no final, o fracasso e a derrota, é um aprendizado para você melhorar, para você chegar na vitória final. Eu, quando passei para o concurso de auditor, eu tive 6 reprovações. 6. E se eu desistisse? Hoje não seria auditor fiscal. Então, as reprovações fizeram eu me fortalecer nos meus estudos, saber as minhas dificuldades
e correr atrás daquilo lá. Entendeu? Então é isso que eu quero de vocês, para vocês entenderem que tudo que é passado aqui, tudo que é passado pelos seus pais, as dificuldades fazem vocês crescerem, evoluírem. E quando vocês saírem daqui, o tempo todo vocês vão lutar. Lutar por um emprego, lutar por um amor, lutar por uma promoção, né? Lutar por um concurso público, lutar pela vida. Muitas vezes a gente tem até que lutar pela vida. Então, a gente sabe que a gente é capaz de vencer qualquer obstáculo. Se Deus dando saúde, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Tendo saúde, a gente consegue qualquer coisa na vida. Inclusive o dinheiro, que o dinheiro tem que ser sempre consequência da sua personalidade, do jeito que você pensa. Então tudo aqui é abundante, tudo é próspero, nada falta. Então você faz parte da abundância. Então vamos correr atrás dessa abundância, vamos melhorar, vamos progredir, vamos evoluir como ser humano. E aqui a passagem do filme, né? O Luke primeiro fala, mas eu não acredito. E o mestre Yoda fala, é por isso que você fracassa. Porque você já coloca na sua cabeça que você não é capaz, que você coloca que a dificuldade, ela está lá para te atrapalhar. Não, a dificuldade está lá para ser vencida. Volta o outro slide, o anterior. Por isso que vocês passaram por esse treinamento, para vocês perceberem que a força está na mente, não está fisicamente. Eu tenho uma minha irmã, que ela é da SpaceX, agora ela está como primeira tenente lá em Belém. Ela é bem magrinha, tudo miudinha. Ela passou no treinamento da SpaceX e se formou com louvor. Então, tipo assim, tamanho, altura, se é mulher, se é homem, não importa. As dificuldades foram feitas para a gente vencer. E quando vocês entenderem que quando você tem uma dificuldade você busca vencer elas, isso vai motivar a buscar sempre dificuldades para você evoluir como ser humano, como todos aqui estão evoluindo, o tempo todo evoluindo. Pode ir. E é isso que eu queria deixar um agradecimento aqui para vocês. Eu conheci o projeto de vocês aí, o Godoy, agora há pouco, e vi como é gratificante fazer parte desse projeto, né? Porque vocês não estão como se fosse uma escola ensinando só, vocês estão preparando as pessoas para a vida. E a vida lá fora não é do jeito que pintam para vocês. Como eu disse, vocês vão lidar com medo, com a raiva, com a decepção, com a frustração, com a depressão, com tudo. Só que vocês estão aqui e têm condições de crescer, de evoluir. E para quem quiser depois, tem o site Ciclo do Querer, tem Instagram. E quem quiser depois adquirir o livro também tem no shopping, tá? Um grande abraço para vocês aí. Obrigado, viu? Muito bom.